Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Daremos início agora à apresentação trimestral de resultados do XP Crédito Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Para enviar dúvidas, por gentileza, utilizar o espaço de Q&A no Zoom. Agora, passaremos a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigada. Obrigado, Bianca. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos à conferência trimestral do XP Crédito Imobiliário, XPCI 11. Quem fala aqui é o André Mazetti, responsável aí pelos fundos de crédito imobiliário da XP Asset. Além da minha participação, contaremos aí também com a presença do Evandro, também um dos responsáveis aí pela gestão dos ativos de renda fixa aí voltados para fundos imobiliários. A ideia aqui, pessoal, é falar um pouco sobre os highlights tanto do fundo XP Crédito Imobiliário quanto aí o mercado de crédito em geral. Entrando aqui na pauta, basicamente aí o terceiro trimestre foi marcado aí pela alta volatilidade dos ativos locais, né? Vimos aí basicamente um aumento de prêmio de risco, principalmente em juros e câmbio, né? Como todos devem ter acompanhado aí, o Brasil foi um dos países que mais, né, dentre os emergentes, foi um dos que mais teve a sua moeda desvalorizada, né? Hoje aí vivemos no país um cenário praticamente, diria que binário, né? Em que ou o país segue realmente, né, focado com as reformas estruturais, em fazer essas reformas estruturais e manter aí o teto de gastos que é tão reforçado aí na mídia e jornais e tudo mais, ou, por outro lado, aí mantém alguma forma de transferência de renda suplementar, que é o que aparentemente o nosso presidente aí, Jair Bolsonaro aparenta aí querer, né? O mercado já precifica, né, de uma certa forma, o receio do Bolsonaro optar em seguir com essa ajuda emergencial e o renda cidadã, né, em troca de popularidade. Até recentemente, enfim, saiu notícias aí em que talvez essa forma do renda cidadã seja até uma forma de crédito para a pessoa física, o que também gerou um pouco de nervosismo aí nos mercados. E aí, com risco aí, obviamente, de mexer no teto de gastos, o mercado começou a colocar um prêmio na curva de juros. Eu acho que isso ficou muito mais claro, né, esse estresse todo, principalmente no dia 10 de setembro, né, em que, com um colchão de liquidez bem menor, o Tesouro começou a elevar aí a oferta de títulos pré, e chegou a colocar praticamente 40 bilhões à venda no maior leilão da história do país. O mercado entendeu isso de uma forma bem ruim. Obviamente, o mercado entendeu que o governo estava realmente precisando de dinheiro, né, para financiar toda essa movimentação emergencial e até um eventual programa aí de um renda cidadã, né, ou algo do tipo. E obviamente, né, percebeu que o mercado estava disposto a rolar a dívida com prêmio. Isso provocou uma disparada das taxas, né, de juros dos papéis e, obviamente, por consequência, uma grande redução aí do valor dos ativos. O ponto aqui, pessoal, é que diante de todas essas incertezas, né, que a gente vem debatendo, enfim, o mercado como um todo, a curva de juros está muito inclinada, né, ou seja, os vértices, né, os vencimentos mais longos estão com excesso de prêmio justamente por conta dessas incertezas, né? Ninguém sabe se realmente o país vai conseguir aí com sucesso implementar as reformas. Isso também impactou o mercado pós, ali, o mercado de LFTs, e muitos fundos de renda fixa chegaram até a ter rendimento negativo aí no meio do trimestre. Olhando aqui agora um pouco mais o copo meio cheio, né? Por outro lado, vimos aí uma retomada mais rápida do que o previsto, né? Quando essa pandemia atacou aqui o mercado nacional, né? Lá para meados de março. A produção industrial também a gente já vê aí em franca retomada. Conseguimos também ver que, basicamente, dados do CAGED mostram uma criação de empregos importante no terceiro trimestre. E, por fim, aqui, o índice, né, oficial aí dos fundos imobiliários, o IFIX, praticamente estável, né? Veio uma recuperada muito forte no segundo trimestre, mas no terceiro trimestre praticamente estável, com uma pequena redução ali marginal de 0,41%.
Mais adiante falaremos um pouco sobre o mercado de crédito imobiliário, né, que é basicamente o foco aí do XP Crédito Imobiliário, o XPCI 11, mas já adianto aí que foram bem positivos, né. Sobre as alocações, né, dentro do trimestre, como todos sabem aqui, o XP Crédito Imobiliário é um fundo que fez uma segunda emissão no início do ano, então aqui a gente não estava com muito caixa para fazer grandes alocações, a gente sempre, na medida do possível, vai reciclando ali o portfólio, né, para sempre com o objetivo de gerar um alfa adicional para o investidor. A nossa grande movimentação foi mais no nosso book tático, né, de fundos imobiliários, né, dado que nós aproveitamos aí essas oportunidades do mercado, dado esses descontos motivados aí pela pandemia, né, então compramos aí bons ativos de fundos imobiliários bem descontados e conforme aí os ativos foram sendo, né, a gente veio numa retomada aí desse mercado, a gente foi realizando um pouco de ganho, mas ainda tem um volume expressivo ainda para ser realizado aí nos próximos dias/meses. Mas falando um pouco das alocações, seguimos aí com uma postura de tomar um risco de crédito basicamente de boas empresas, né, e bem sólidas, como, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, Elbor, etc. E, né, sempre aí melhorando a qualidade da carteira, e falaremos adiante aí, daqui a pouco eu passo a palavra para o Evandro. Mas indo para o slide 4, gostaria de falar um pouco aqui dos destaques aí do terceiro trimestre, né? Basicamente, o resultado foi de 1,75 por cota, né? Gostaria de reforçar aqui, né, como já conseguimos ver aqui no segundo ponto, o resultado distribuído de R$ 1,75 por cota, considerando o valor da segunda emissão de cotas, né, por que a gente coloca isso aqui? Basicamente, para fazer uma conta aqui, né, mostrar o retorno dos investidores que entraram aí na segunda emissão, que foi quando realmente o fundo ficou mais pulverizado, né, ou seja, quando a base de cotistas aí do fundo foi expandida, né? Então, considerando esse denominador, né, esse valor aqui de 100,51, a gente chega aí num retorno de 340% do CDI, e considerando, né, que aqui a gente está falando de um produto incentivado, que não tem imposto de renda, como os senhores sabem, grossapando aqui 15%, né, a gente equivale aí, chega num resultado de 400% do CDI. Considerando o valor hoje de tela, né, na verdade hoje não, na data de fechamento da foto aqui do trimestre, do terceiro trimestre, nós chegamos aí a um retorno de 386% do CDI, e grossapando aí, considerando 15% de imposto, chegamos aí a mais de 450% do CDI, né? Ou seja, a turma que entrou no fechamento do terceiro trimestre se beneficiou aí de um retorno de 554% do CDI. Eu gostaria de reforçar, né, mais adiante o Evandro vai passar um pouco mais o detalhe da carteira, mas eu já adianto aqui que é um portfólio de extrema qualidade creditícia, né? O portfólio do XP Crédito Imobiliário tem bastante robustez no que tange a risco de crédito, e entregar um resultado desse, um prêmio desse, eu diria que é bem interessante a relação risco-retorno do produto. Terceiro ponto de destaque aqui do terceiro trimestre foi uma aplicação líquida aí, em alguns CRIs no volume de quase 15 milhões de reais, com spread de crédito de 257 bips, né? Ou seja, 2,57% acima da remuneração no título do governo de prazo aí, duration, né, de mesma duration equivalente, né, de mesmo prazo equivalente. Então, enfim, reforço aqui que é um retorno bem interessante, mas além disso, né, eu reforço aqui novamente a questão de que foi uma alocação de 15 milhões, dado que o fundo praticamente não tem caixa, né? O que tem de caixa são o retorno de operações, ou alguma venda de papel que a gente faça ali no nosso book tático de FIIs, e aí a gente vai reinvestindo. Então, basicamente, é um fundo aí que está na sua fase de maturação. E, por fim, né, temos aqui a alienação de FIIs, né, com um total de 15 milhões né, de alguns FIIs aí do nosso book tático que eu comentei. Então, passo agora aqui a palavra para o Evandro, e vamos dando continuidade aqui na apresentação. Boa tarde, senhores.
Vamos seguir com a apresentação, então vamos entrar um pouco mais no fundo. Vamos a partir da página 10, por favor. Então, aqui falando um pouco da performance do fundo nesse trimestre, já o André comentou aqui da rentabilidade. A gente acha que foi uma rentabilidade bastante interessante, vis-a-vis ali o risco do portfólio bastante baixo na média. Até a gente veio de uma melhora em relação ao segundo TRI, devido à tempestade perfeita que a gente teve, com a queda bem abrupta durante o segundo trimestre, de mais de 4% para 2% do CDI, né, como forma de estímulo à economia, e também vários índices de deflação, principalmente do IPCA. Então, foi um trimestre bastante afetado ali nos fundos de papel, e nesse semestre a gente já está vendo uma recuperação, então, de alguma forma, a gente vê mais upside, de forma que a gente acha que o piso do CDI já chegou, e até Focus e demais pesquisas já projetam ano que vem aumento de juros. Então, a gente já viu nesse trimestre, vê mais à frente, mais upside que de rentabilidade dos papéis, tá? No da esquerda, a gente vê um pouco do desempenho da cota em relação ali ao benchmark do IFIX. A cota ainda, a gente acha que está um pouco abaixo dos fundamentos, da patrimonial. É um fundo ainda relativamente novo, que a gente está ganhando tração de liquidez, número de investidores, e a gente acha ainda assim, pelo que está entregando, qualidade de portfólio um pouco abaixo dos fundamentos, mas aqui a gente vê isso, mas também vendo com o rendimento, a gente acha que a gente vê que está bem em linha ali com o benchmark, tá? Até embaixo a gente vê um pouco da liquidez. A liquidez do trimestre foi mais de 1,5 milhão, assim, já ganha alguma atração de liquidez, e a base de investidores vem aumentando, chegando próximo de 10 mil aqui no final do TRI. Tá? Seguindo adiante, na página 12, a gente vê a alocação macro da carteira dos PCI. De novo, a gente sempre frisou desde o início, o foco aqui é uma carteira 100% em CRIs, lógico que algum caixa para fazer frente às despesas, pagamento de rendimentos, mas o foco sempre foi 100% de CRI. Mas a gente viu nesse ano, a gente vai falar bastante disso aqui, já tem pergunta disso nesse sentido, que havia uma oportunidade a partir de março bastante atraente nos fundos imobiliários, de forma que a gente comprou bastante coisa muito abaixo dos preços patrimoniais. Implicitamente, a gente comprava, através dos fundos imobiliários, uma carteira de CRI de muita boa qualidade, muito desagiada, né, pelo preço que a gente pagava. E a gente via, ou então os preços precificavam inadimplências, vacâncias enormes que a gente viu que não se cumpriu, tá? Tanto é que a gente vai falar à frente, a gente até encerrou muitas das posições, só de parâmetro aqui, no final do primeiro TRI, a gente tinha 11 fundos imobiliários, hoje em dia a gente está em 4, isso foi, inclusive, resultado assim, de uma alocação com bastante sucesso que a gente fez, com bastante ganho de capital, tá? Mas, de novo, o foco, o target, mais no médio e longo prazo, é realmente 100% de CRI, tá bom? Então, até passando aqui na página 13, a gente vê um pouco dessa distribuição. Então, CRI, a gente foca um pouco mais no high grade, middle risk. Então, é um portfólio bem assim, inclusive, eu acho que até essa crise veio para comprovar a tese que a gente, apesar de passamos, a carteira segue 100% adimplente de suas obrigações. A gente tem uma parcela um pouco mais high yield, mas é um high yield, vamos dizer assim, muito bem ajustado, em que a gente consegue controlar bem. A gente tem uma equipe muito ampla, por exemplo, para acompanhar questões de risco de obra, empreendimentos de fractional e tal. Então, que assim, a gente consegue controlar, entender muito bem os riscos e consegue entrar em taxas bastante atraentes, tá? Do lado ali o book de Fund of Funds, igual a gente falou, a gente chegou a ter aqui 11 no final de março, a gente só está em 4, a gente vai falar um pouquinho mais dessas posições um pouco mais à frente. Basicamente, 2 fundos de papel e 2 fundos de shopping, que a gente acha ainda que tem um pouquinho a extrair de preço antes da gente desinvestir, tá bom? Bom, mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, seguindo aqui na página 15,
Então, é justamente dessa alocação de fundos imobiliários, a gente já, só, de novo, de referência, a gente era muito mais focado em fundos de papel, que é inclusive a expertise aqui da equipe, e a gente foi desinvestindo, por exemplo, fundo Bari 11, o Habitat 11, o Kinese de preço, Mauá, RBR High Grade, em que a gente investiu e encerrou posições com ótimos ganhos de capital, e a gente tem essa posição remanescente. Tem até já uma pergunta aqui nesse sentido, principalmente dos fundos de shopping. A gente acha que ainda tem um pouco de upside nesses preços. A gente já desinvestiu parte da posição. Os nossos preços médios estão bem abaixo do mercado agora. Se a gente realizasse agora, já seria um ganho de capital relevante, mas a gente acha que ainda não está precificado. O HSI, por exemplo, ainda não chegou na patrimonial e tem esboçado uma reação bastante interessante nos seus números, tá? O portfólio do XP Malls, um portfólio muito high grade, tem uma preocupação dos shoppings em regiões de mais classe média baixa, qual vai ser o efeito após a retirada desse auxílio, e aqui é um portfólio que vai sofrer muito pouco com isso. Tem shoppings como Cidade Jardim, Cidade de São Paulo, Catarina, que é mais de média e alta renda, tá? Então, a gente acha que ainda tem um bom upside aqui, questão de preço mesmo, nesses ativos, tá? Mesma forma, a Kinea, um portfólio muito high grade, sofreu um pouco mais por causa do CDI, mas nosso preço também já estão abaixo, mas a gente acha que ele ainda tem algum upside ali mais próximo da patrimonial, tá? Então, aqui assim, está bem tranquilo e os carregos implícitos, dados que os preços que a gente adquiriu também são bastante interessantes de toda forma, tá? Mas, de novo, o foco aqui é realmente o ganho de capital. O próximo, por favor. Aqui é um pouco dessa divisão, então está um pouco mais de 56% em recebíveis, 43% em shoppings, já foi muito mais para recebíveis, mas, de novo, a gente já realizou bastante esse ganho de capital. Então, seguindo mais à frente, agora a gente vai falar um pouco mais do book de CRI. Na página 18, a gente já percebeu uma retomada bastante grande nesse trimestre, tá? Na emissão de CRIs, ali bem próximo de 90% em relação ao trimestre anterior, dissipadas as maiores incertezas, então a gente viu o mercado se aquecer novamente, e o mercado se beneficiou muito dessa queda de juros. Então, a política monetária fez muito efeito no mercado imobiliário. A gente está vendo aí muitos bancos entrando mais agressivamente. Eu acho que o mais emblemático foi do Itaú, agora vinculado à poupança. E a gente está se refletindo muito na compra de imóveis, venda de imóveis, e o mercado de CRI é uma via auxiliar ali nessa captação de recursos para esse mercado. Então, a gente está bastante otimista com a qualidade, com os empreendimentos que estão sendo lançados, e a gente realmente sentimos aqui o efeito das quedas de juros nesse mercado, tá? Na próxima, que é um pouco mais, já entrando mais no micro da carteira, aqui a gente tem um total de 34 operações, aqui à direita, tá? Reforçando novamente todas as operações 100% adimplentes, nenhum problema que a gente vê. Mesmo os mais high yield são que a gente entende bastante bem, consegue habilitar bastante bem, tá? E aqui à esquerda um guidance que a gente dá, bem conservador, do fluxo dos papéis. Então, a gente pega os termos de securitização de cada um dos papéis, projeta aqui bem conservadoramente inflação, juros. Esse é o que a gente vê de fluxo dos papéis mais à frente. Como a gente tem uma gestão bastante ativa, lógico que isso não pode ser considerado muito estático, tá? Inclusive é diferente, em outubro a gente já movimentou papéis, em novembro, como a gente vai soltar mais à frente, então, mas essa era a foto ali do final do semestre do fluxo pensando em juros, correção monetária e amortização, tá? Então, seguindo mais uma, na página 20, a gente começa um breakdown um pouco mais micro, novamente, da carteira, 100% adimplente. A gente costuma dividir bastante, ser bem
bem equilibrado entre créditos corporativos, de bons perfis de crédito, operações mais residenciais, baseadas em recebíveis, em crise de estoque, e comerciais, mais baseados em lajes corporativas, shoppings, enfim, ativos mais comerciais. A gente gosta de separar bastante bem, não ficar focado num perfil só de crédito. E mais à direita, a gente vê mais os setores da economia. Principalmente os ativos mais longos, a gente vai privilegiar empresas de setores mais resilientes a ciclos econômicos. Então, um papel de, vamos falar, 10, 12, 15 anos, a gente vai preferir setores bem resilientes, como varejo alimentar, saúde, do que, por exemplo, um setor de tecnologia disruptiva. A gente ter uma menor previsibilidade ali dele daqui a alguns anos, tá? E sempre privilegiando boas garantias reais, tá bom? Mas a gente vai falar mais à frente. Já na página 21, a gente continuando um pouco mais na carteira, a gente vê essa divisão entre indexadores, tá? Hoje, por volta ali de 70% do XPCI está em inflação, mais em IPCA, um pouco em GPM e um terço em CDI, tá? Essa aqui nos perguntam muito, né? O fundo está muito CDI, o CDI está muito baixo, IPCA. De fato, o carrego em curto prazo no IPCA e GPM está mais interessante, principalmente GPM, que está mais de 20% na base anual. Mas a gente acha importante tomar um percentual em CDI, até porque a gente acha, até as previsões, que já vai ter aumento no ano que vem, e o CDI, os papéis são sofrem menos com variações de curva de juros, tá? Então, papéis longos, papéis em PCA, que são precificados de acordo com a curva de juros, pode ter uma volatilidade ali conforme os juros andam, e o que a gente viu, inclusive, nesse trimestre, tá? Mas, de fato, até o desempenho dos PCI tem sido beneficiado aí por essa parcela bem relevante de inflação. No do meio basicamente os instrumentos jurídicos, então, desde debêntures, que é mais focado nos créditos corporativos, contratos atípicos longos com bons riscos de crédito, por exemplo, a gente tem GPA, contratos de locação, que são mais os comerciais, e cessões de carteiras pulverizadas, tá? Que a gente tem, por exemplo, o Creditas, que é mais focado em home equity, que a gente vai falar mais à frente. A gente procura diversificar bastante também geograficamente, que esse é o gráfico mais à direita. Os que têm mais algum eixo de acompanhamento de obra, não importa localização do Brasil, a gente tem equipe de engenharia que sempre acompanha periodicamente, em loco, tá? E não quer dizer que necessariamente, vamos supor, um risco no Maranhão, um risco pulverizado lá, não, porque o player é lá, o ativo é lá, que no caso, por exemplo, é o Climateus, que a gente acabou de fazer a IPO, perfil de crédito muito bom. A gente tem aqui, por exemplo, Paraíba, mas é um centro de distribuição da Magazine Luiza na Paraíba. Então, aqui é mais focado onde que o ativo realmente está, tá? Ou se é algo mais corporativo, onde que é a sede da empresa. Mas, de qualquer forma, a gente busca diversificar bastante aqui, tá? Na página 22, a gente vai entrar um pouco mais nos números. Aqui são as maiores exposições do XPCI. A maior aqui é Creditas, mas na verdade é um risco bastante pulverizado. É uma carteira muito grande, com um behavior muito, muito bom. A adimplência baixíssima, e mesmo assim ela conta com diversos mecanismos de mitigação de riscos, subordinação, alienação fiduciária, cobrança ativa. Então está com um behavior muito bom, e inclusive melhor até do que a gente modelou inicialmente, tá? Vamos citar aqui Prevent Senior, que até gerou dúvidas ali em março, questão de ser uma empresa de saúde, pandemia, mas se saiu muito bem. Inclusive essas empresas de saúde, citando também a Redditor aqui embaixo, estão saindo muito bem por ter reduzido muito procedimentos seletivos, então até índices de sinistralidade tem reduzido bastante, então eles passaram bastante bem.
além de ter fiança bancária, alienação fiduciária, então me deu bastante tranquilidade, tá? A gente até citou o caso aqui do Grupo Mateus, que é o que a gente já conhecia, já acompanhava. Inclusive, nesse TRI aconteceu o IPO da empresa. Inclusive, tem uma reprecificação, que era um rating A, foi para o duplo A, pela melhora expressiva da estrutura de capital dele, pelos recursos do IPO, pela governança que uma empresa listada atrás, que a gente já acompanhava e foi muito bom nesse sentido para o portfólio, tá? E outros riscos muito bons, como Elbor, Anima um rating duplo A, Almeida Júnior, maior rede de shoppings do sul do Brasil, que também está na fila do IPO, Grupo Iguatemi, Grupo Embraer, como as maiores incorporadoras do sul do Brasil. Tá? Partindo para a próxima, para a parte 23, só um pouco dessa carteira já um pouco mais aberta, então, do que a gente já falou, dos principais riscos. Aqui a gente coloca as taxas de emissão, os indexadores, os montantes, tá? Só para, se tiver alguma dúvida em específico dos senhores, a gente complementa aqui. Tá? E também segue na página 24. Então, esse foi um resumo aqui, a gente falando da carteira. Então, novamente, reforçando o conforto que a gente tem, o nível de taxa que a gente tem entregado, apesar do portfólio bem defensivo, conservador. A gente está bastante satisfeito com o resultado do fundo no trimestre. E dessa forma eu volto para o André Mazetti, nosso gestor do fundo, e para a Bianca, para abrir para perguntas e respostas. Obrigado. Bom, pessoal, basicamente acho que as grandes atualizações foram essas, né? A gente reforça aí que, embora o fundo esteja praticamente fora do dinheiro, né? Ou seja, com valor de secundário de tela abaixo do patrimonial, a gente reforça aqui que não existe, de fato, qualquer problema, né? Como o Evandro bem passou aqui pela carteira, no portfólio do fundo, né? Então, de fato, a gente gostaria de reforçar aqui que realmente os retornos são bem atrativos vis-à-vis somente o preço de tela aqui, principalmente pelo risco creditício. Então, a gente reforça aí que o fundo segue aí muito tranquilo, principalmente nessa turbulência toda aí que nós presenciamos no início da pandemia e até o momento. Então, tivemos uma pergunta que eu acho que o Evandro já respondeu, né? Basicamente, a pergunta aí, para quem não viu, o próprio, enfim, o investidor aqui perguntou o motivo pela qual não foi feita os investimentos em fundos imobiliários para alocação em CRIs mais high yield, e foi realmente, esse é o nosso mindset aqui dentro da gestão, mas o Evandro já explicou aí que realmente ocorreram aí vendas de papéis com ganho de capital, de fundos imobiliários do nosso portfólio. E, de fato, aqui nós temos aqui um pipeline bem robusto, né, para poder fazer a alocação tanto do dinheiro que vem oriundo das vendas dos FIIs, quanto da amortização dos papéis aí, né, no fluxo normal aí dos papéis. Em relação à questão de uma segunda onda aí, de um lockdown, já tem visto aí que, de fato, hospitais privados, principalmente, já começaram a registrar um aumento aí de internações. Isso, de fato, preocupa, né, o setor como um todo, não só o setor de malls, mas a gente entende que, dado, né, só completando o que o Evandro falou, dada a qualidade, principalmente do XP Malls e do seu portfólio, a gente prefere esperar um pouco mais para fazer um ganho de capital maior do que o atual, né? Dado que a gente já tem hoje ganho de capital se a gente decidisse vender hoje toda a nossa posição em XP Malls. Então, basicamente, acho que está respondida aí a pergunta e ficamos no aguardo de mais perguntas. Caso não tenha mais, a gente reforça aí que o canal de RI e o nosso site também do XP Crédito Imobiliário, ali a gente consegue também responder perguntas recorrentemente que o mercado aí vem fazendo. Então, vamos aguardar aqui para mais algumas perguntas, senão a gente já pode encerrar o call.
Pessoal, acredito então que não tenham mais dúvidas. O canal de RI é ri@xpasset.com.br. Fiquem à vontade para enviar diretamente para este e-mail. A apresentação trimestral de resultado do XP Creche Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Uma excelente tarde a todos. Obrigada. Obrigado e um abraço.